Olá, oitavo ano, todos bem? Vamos aí dar continuidade ao nosso trabalho à distância, Colégio Muniz Silva, disciplina Redação, nossa videoaula 5, professora Márcia Costa. Oitavo ano, chegou aquele momento que tentamos no ano passado, e esse ano, na realidade, não podemos só tentar. Nós precisamos dar início, dar continuidade ao nosso trabalho. Lembrando que a nossa tipologia hoje é um texto dissertativo argumentativo. Então eu quero que vocês prestem o máximo de atenção. Vamos lá? Seguindo. O que é um texto dissertativo argumentativo? O conceito. O texto dissertativo argumentativo ele tem o objetivo de apresentar uma tese, os argumentos e as propostas de intervenção. Então vocês vão, todas essas informações que tem aqui, vocês vão usar as mesmas informações para produzir texto no ensino médio, na universidade. Todas essas informações é com base no próprio Enem, no INEP, que é responsável pela produção de textos. Combinado? Então, olha lá. Essa tipologia é formada por 3 partes. Então, nós temos a introdução, temos o desenvolvimento e temos a conclusão. Importante, ele é um texto objetivo. Isso significa que eu não posso apresentar primeira pessoa. E apresenta informações com clareza e objetividade, sem empregar a primeira pessoa, ok? Os fatos devem vir acompanhados de uma fonte. Quando eu penso em fonte, se eu vou informar, apresentar algum dado, por exemplo, estamos vivendo uma circunstância sobre a questão de coronavírus. Pensa que nós fôssemos falar que o texto deveria falar sobre essa pandemia. E aí eu deveria apresentar algum dado dizendo quantas mortes já aconteceram na cidade do Rio de Janeiro. Ou quantas mortes aconteceram no país. Eu não posso inventar um número e ponto. Eu tenho que apresentar um número real de acordo com o que foi divulgado pela pesquisa feita pelo Jornal Nacional, pelo Globo News. Eu tenho que apresentar de onde saiu aquela informação. Então agora o texto dissertativo não é mais aquele texto que vocês podiam criar, inventar qualquer coisa. E outro detalhe, essas expressões, né? Cada vez mais, não quero que use. Eu preciso que vocês pensem e usem informações que surpreendam o leitor. Lembrando que o principal objetivo de um texto dissertativo é convencer o leitor. Se você não tiver o dom de apresentar argumentos, ideias interessantes, você fica longe de tentar convencer o leitor, ok? Então vamos lá. Quando se fala assim, o que nós pensamos? Como redigir a introdução? Há os seguintes elementos: o contexto, que é uma intertextualidade, o tema, a tese, que é a delimitação do assunto. Eu peguei aqui um modelo do Enem já, onde apresentou para vocês, começa com uma definição e já parte para a tese. E aí diz assim, ó, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência deste mau hábito. Vejam, a parte amarelinha é um conhecimento histórico, isso já não é uma informação de hoje. Essa informação ela já foi confirmada já por cientistas, por especialistas, que as pessoas que não praticam atividades físicas acabam sendo conhecidos e definidos como sedentários. Agora, as doenças acabam sendo uma consequência. Então, a situação, o problema e o ponto de vista se você é uma pessoa sedentária, se você não pratica atividade física, você é uma pessoa sedentária. E como consequência, você pode sim se tornar uma pessoa obesa, diabética, ter problema de colesterol, problemas cardíacos, e tudo por conta de mau hábito. Então, essa é a nossa introdução. Agora, o que eu quero que vocês vejam? Agora nós chegamos no momento mais esperado para desenvolver a tese. Olha isso. Vocês vão ter que estabelecer os argumentos para justificar seu ponto de vista. Então, quando eu falo
que uma pessoa se torna diabética, que argumento eu tenho para apresentar essa possibilidade? Depois esses argumentos, eles podem ser de autoridade, pensamento lógico, de prova concreta ou de ilustração. Vamos entender os tipos de argumentos? Entendendo os tipos de argumentos. De autoridade é a citação ou frase ou pensamento do autor do tema em questão. Vamos lá. O Glaucio Varela, ele fala muito sobre a questão da atividade física. E aí, se você assistiu, agora é o momento de assistir a reportagens, fazer leitura de jornal, conversar outros assuntos. Agora é o momento de vocês começarem a criar o hábito de interagir com o mundo, tá? E o que é de pensamento lógico? É a ideia que parte do geral para o particular. Então, pensamento lógico é uma coisa que partiu do geral para o particular. De prova concreta, são dados estatísticos. Alguma informação que você já sabe, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística, foi comprovado que 25%, isso tem que ser algo verídico. De ilustração. Ilustração é relativo à realidade. Alguma coisa que esteja de acordo com a nossa realidade. E como deve redigir a conclusão? Gente, na conclusão, vocês devem retomar o ponto de vista defendido, apresentado. Deve retomar o ponto de vista defendido apresentando uma proposta de intervenção com os agentes responsáveis pelo fato. Por exemplo, em alguma situação, o agente responsável pode ser a sociedade, em alguma situação, o agente responsável pode ser o governo, pode ser o professor, pode ser os pais, aí depende. Então, retoma todo aquele ponto de vista que foi defendido, apresentando uma proposta de intervenção com os agentes responsáveis pelo fato. Vocês, começando agora, podem apresentar 1 ou 2 agentes, depois isso vai aumentar. Bem, a proposta de intervenção, ela deve ser algo possível de se realizar, pois este é o momento de convencer o leitor de tudo aquilo que você argumentou. Se você apresenta uma proposta, lembra que a proposta de intervenção é uma maneira que você apresenta para solucionar um problema. Se aquela maneira para solucionar um problema for algo inviável, que é impossível de se realizar, não existe a possibilidade de persuadir o leitor dentro desse contexto. Combinado? Gente, tem um desafio aí para vocês. Redija um texto dissertativo com o mesmo tema apresentado no modelo da introdução. Falamos de sedentarismo. O que é sedentarismo? É a pessoa que não realiza, que não pratica atividade física. Se você quiser, você pode utilizar lá a mesma introdução, contanto que você desenvolva a tese. Então, assim, é bom que vocês... Eu deixei essa preferência, mas vocês também podem fazer uma outra introdução. Desde o momento que vocês contextualizem, apresentem o tema e depois a tese. Contextualizar é você falar disso dentro do meio em que nós vivemos. O que é esse sedentarismo? A tese é o problema que você cria dentro dessa situação. Tudo bem? Vamos lá? Lembretes. Enviar dúvidas e gabaritos para o e-mail professoramarciacostaportugues@gmail.com. Copiar todo o conteúdo dos slides no caderno. Se vocês preferirem, pode até copiar no caderno de redação, não tem problema não. Gente, ter disciplina para o estudo, nesse momento, é o único meio que nós temos de fazer isso aqui, ó. Acertar o alvo. Tudo bem? Eu conto com a colaboração de cada um de vocês. Um beijo grande e até breve.